Pai do Senhor Jesus, meu querido irmão, como vocês estão? Eu estou bem, graças ao Senhor Jesus. Meu nome é Robaina, amigos da parte de Deus, e hoje estamos a trazer para si esse que é o quinto vídeo da série O Estado Atual da Igreja, e trago aqui um especial convidado que irá poder se apresentar. Então, se você é novo nesse canal, por favor, subscreva-te e ative o sininho das notificações rumo aos subscritores que nós iremos proporcionar através de vocês. Homem de Deus, seja bem-vindo a essa série. Gostaria de se apresentar. Falar simplesmente o seu nome, por favor. Obrigado, Pai do Senhor Jesus, chamada igreja. Aqui respondo pelo nome de Dércio Lucas e é um prazer estar neste lugar para falar sobre um tema que é muito conveniente e estamos aqui para edificar vidas. Estamos aqui para edificar vidas. Uau, louvado seja Deus. Então, vamos começar logo indo diretamente ao nosso tema. Como eu sempre faço, é logo perguntar diretamente ao tema, né? Na opinião do homem de Deus. A opinião que vai deixar agora é o que vai nos dar a trajetória durante todo esse percurso da nossa conversa. Eu gostaria de saber, na sua opinião, homem de Deus, se você for a fazer uma comparação entre a igreja primitiva e a igreja atual, o que você diz a respeito do estado atual da igreja? Bom, o estado atual da igreja, na minha opinião, desde a era primitiva, a Bíblia nos relata que a igreja começa com os apóstolos, em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 em diante, onde a igreja começa. Bem, de lá até cá a igreja sofreu várias modificações, mas uma coisa que a igreja permaneceu é na dispensação da graça, porque uma vez tendo sido derramado o Espírito Santo sobre os apóstolos, vemos que cada um seguiu no seu chamado, segundo aquilo que o Espírito Santo colocava nele. E não difere muito da igreja atual, mas há sempre um porém, que outrora havia uma certa organização, mas agora vemos certa libertinagem na obra de Deus. E quando falas de libertinagem, ao que se refere? Eu me refiro mais à desorganização que há na igreja hoje em dia, porque nós constatamos que existe muita proliferação das igrejas hoje em dia, que nem todas fazem a vontade de Deus, ou seja, nem todas estão de acordo com os princípios bíblicos já lá estabelecidos. Que hoje em dia vemos igrejas que nascem de uma forma errada, mas mesmo assim é lá onde as pessoas têm estado agora. Mas se formos à luz das Escrituras, podemos detalhar vários problemas que lá se encontram, e também nos próprios servos de Deus que se dizem ser servos de Deus, mas se nós formos pelas obras, realmente iremos identificar quem é servo e quem não é servo. Então, existem pessoas que se aproveitam desta graça que foi derramada, ou seja, desta dispensação da graça, para poder não seguir termos armas, para poder corromper a igreja de Cristo. Ok. Então, em outras palavras, a dizer que o crescimento da igreja é acompanhada com certa bagunça, desordem também. Então, é algo muito interessante de se perceber. Mas eu queria saber exatamente, né? No que estás a dizer, que existem pessoas que não são servidor de Deus, na verdade. Nos últimos episódios que nós estávamos a conversar com o ministro Jorge e com o ministro Manuel, por exemplo, nós estávamos eu pude perceber, na opinião daqueles homens de Deus, que a igreja, na verdade, se é de Cristo, ela não sofreu nenhuma mudança no que diz respeito aos princípios espirituais. Então, eu queria saber, na sua opinião, homem de Deus, né? Acabou de dizer que com o crescimento da igreja, com a expansão da graça, muitos estão a adquirir ao sistema de libertinagem. Então eu queria saber, na sua opinião, qual é o posicionamento que os homens de Deus deveriam tomar mediante essa libertinagem que acabaste de afirmar? Bom, a dispensação da graça não nos permite fazermos aquilo que nós bem entendermos da igreja de Cristo. A dispensação veio mesmo para alcançar o maior número das pessoas, porque os apóstolos, quando
se dispersaram. Por exemplo, vemos no caso de Estevão, quando foi separado pelos próprios apóstolos, mas onde Estevão morreu, onde Estevão foi apedrejado, não estavam lá os apóstolos. Então, essa dispensação da graça é para permitir que essa mensagem chegue a mais outras pessoas. Vemos no caso de Simão, o curtidor, quando os apóstolos estavam a impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo. Mas ele, vendo aquilo, ele também quis aquele poder e quis ou seja, corromper o poder que era dado de graça. Então, a igreja em si não sofreu nenhuma mudança de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, a igreja não sofreu nenhuma mudança em termos espirituais. Porque tudo que lá está estabelecido é para nós seguirmos nos tempos de hoje. Mas em Filipenses 2, Paulo vem advertir acerca de nos guardarmos dos maus obreiros. Ou seja, se temos a igreja no estado atual em que está, porque também existem homens que se aproveitaram desta dispensação da graça para fazer das suas, ou seja, para corromper o corpo de Cristo. Mas a igreja em si, como Cristo havia estabelecido, quando Cristo disse para Pedro, em Mateus 16, que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Então, é para que as portas do inferno, ou seja, aquilo que vem de fora não prevaleça sobre a igreja. Mas hoje em dia vemos que até o próprio homem que é líder, ou seja, líder desta igreja, é o próprio homem que traz coisas de fora. Porque se nós formos analisar as igrejas hoje em dia, tem muita coisa que biblicamente não está lá escrito. Então é o próprio homem corrompendo a própria igreja. Mas existem várias outras igrejas que também seguem esses princípios dados pelos apóstolos antigamente. Então, em termos de espiritualidade, a igreja, eu digo que em certa parte, acho que é meio-meio. Okay. Sofreu mudança, mas também não sofreu mudança em termos de espiritualidade. Amém. Então, eu estou a insistir muito em uma pergunta para todos e eu que gosto de ouvir a opinião de cada um. No Brasil, por exemplo, está a se levantar aí uma coisa que está a fazer com que seja dividida opiniões de muitos homens de Deus lá no Brasil. Aliás, alguns que se intitulam serem de Deus, porque de fato, se forem de Deus, alguns deveriam se posicionar perante esse assunto. Falo concretamente a respeito do assunto de homossexualidade. Então, existem muitas igrejas que estão a adquirir essa prática dentro da igreja de Cristo. Pregadores que estão a se levantar a pregar que isso não é abominação diante de Deus. Então, eu queria saber a respeito de si, homem de Deus, qual é a sua opinião a respeito disso e qual é o seu conselho para todos aqueles membros do corpo de Cristo a se posicionar perante esse assunto? Uau! É uma questão muito interessante. Porque de Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento a palavra de Deus pede a nossa opinião. Eu costumo dizer que não é o Evangelho que tem que nos aceitar. Yes. Mas se nós aceitarmos o Evangelho. É forte. Então, o Evangelho não nos permite nós já colocarmos algo da nossa natureza para o Evangelho, mas sim da natureza do Evangelho para as nossas vidas. Yes. Porque a pessoa que vai morar lá com Cristo não é esta pessoa carnal, mas assim é aquela pessoa que o Espírito Santo transforma. Okay. Então nós temos que aceitar a pessoa que estamos sendo transformado por meio do Espírito Santo, porque é essa que vai morar lá em cima. Então a Bíblia é clara acerca da homossexualidade. Okay. Nos seus diversos gêneros, como eles intitulam, homossexuais, transexuais, héteros, etc. Mas a Bíblia não nos dá esta liberdade. Se é pecado, se a Bíblia chama de abominação, porque não é aceitável para Deus. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Wow. Então, se corrompemos isto, estamos a dizer que Deus é falho. E do Gênesis e Apocalipse não vemos nenhum momento que diz que Deus é falho. Então, cabe a nós aceitarmos, estarmos debaixo desta vontade de Deus e não colocarmos aquilo que é da nossa natureza, porque eu tenho vontade. Se calhar a minha vontade era de estar ali por ali fora
lá no mundo fora, a fazer aquilo que o mundo quer. Yes. Mas quando estamos na vontade de Deus, então temos que aceitar-nos, adequarmos a estar sobre esta vontade de Deus. Por exemplo, eu chego na sua casa. Yes. Na sua casa tem regras. E eu na minha casa tenho minhas regras. Então quando chego na tua casa, se eu ando de calções, não posso andar de calções. Ok. Porque na sua casa não permites isso. Então é assim como o Evangelho, nós temos que nos adequar ao Evangelho. Porque esse Deus que nos criou, ele é perfeito em tudo. Então se nós estamos a colocar coisas da nossa natureza, estamos a aceitar, estamos a dizer que Deus é falho. Em Brasil realmente eu tenho acompanhado muito que tem se levantado muitos debates destes, pastores, líderes religiosos que param no púlpito e defendem heresias como essas. É realmente de lamentar, porque hoje em dia o que mais vai levar o povo de Deus a perecer são as igrejas, são as religiões. Louvado seja Deus. Então, já estamos a chegar na reta final da nossa conversa. Então, uma coisa que eu queria saber para si, né, como última questão, talvez, qual é a análise que você faz do Evangelho em Moçambique, né? Não só você como jovem cristão, como é que você vê o Evangelho em Moçambique? Qual é o impacto que o Evangelho está a ter em Moçambique? Bom, na minha opinião, o Evangelho em Moçambique está sendo bem pregado, mas ao mesmo tempo que está sendo bem pregado, também existem muitas falhas. Ou seja, muitas falhas que têm acontecido nisso. Porque na mesma proporção que o Evangelho está sendo pregado, também é na mesma proporção que o Evangelho está sendo rejeitado. Mas quanto aos que pregam o Evangelho, por mim está sendo bem pregado, porque eu falava da dispensação da graça. Hoje em dia existem várias igrejas, porque se calhar em cada bairro, em cada município, quarteirão, etc., que você está lá, encontras uma igreja. Isso significa que o Evangelho está lá, está sendo pregado, bem ou mal, mas está sendo pregado. Paulo se alegrou nisso numa das suas cartas. Ele disse que bem ou mal, mas é importante que Cristo seja pregado. Amém. Então Cristo está sendo pregado e eu me regozijo nisso. Amém, louvado seja Deus. E últimas considerações e um conselho para jovens. Qual é o conselho que você deixaria para jovens cristãos? E últimas considerações. Bom, últimas considerações, agradecer pela oportunidade que Deus me concebeu de estarmos sobre este lugar. E para dizer para os jovens, eu vou generalizar os jovens em geral, para os cristãos que sigam mais nesta caminhada, que se entendem mais nas coisas de Cristo, porque até nos cristãos também eu divido em dois grupos, que fazem a vontade e os que não fazem a vontade. Eu falava... Cristãos? Aí está, se dizem cristãos. Okay, yeah. Eu falava com um jovem ontem, ele disse que conhece a Cristo. Eu dizia não, você não conhece a Cristo. Se você conhecesse a Cristo, irias fazer a vontade de Cristo. Então, para os que estão em Cristo, permaneçam em Cristo, porque não é fácil permanecer. O fácil se calhar é entrar, mas permanecer é muito difícil. Mas os que não estão em Cristo, é da minha vontade e da vontade de Deus também que conheçam a Cristo, porque não há vida fora de Cristo, porque Ele veio para nos dar vida. Então Amém. Importa que tenhamos vida nele. Ele é o alfa e o ômega. Então o princípio e o fim, onde Deus começa é onde Deus termina. Então o jovem fora disto está morto. Então permaneçamos em Cristo, permaneçamos em Deus. Beijos e abraços à minha família. Que a paz esteja Amém. convosco. Louvado seja Deus. E também eu vou deixar um conselho aqui para jovens cristãos nesse episódio. É o seguinte, jovens cristãos, vamos olhar para o Senhor Jesus não só como o autor e consumador da nossa fé, mas aquele que nos sustenta quando nós precisamos. Porque muitos recorrem a outros quando estão necessitados. Muitos recorrem a outras pessoas quando estão fracas. Eu quero dizer para você, a única pessoa que pode te fazer sair da sua fraqueza
é o Senhor Jesus. A única pessoa que pode suprir a sua necessidade é o Senhor Jesus. Pare de olhar para outros, porque o Senhor Jesus, Ele unicamente é suficiente para poder te ajudar. Então, olhe para o Senhor Jesus. Amém? Homem de Deus, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco nesse 5º episódio. Muito obrigado. Que o Senhor Deus abençoe ricamente e poderosamente. Então, se você é novo no nosso canal, irmão, por favor, subscreva-te e ative o sino das notificações. E nos dispensamos com a promessa de voltar no próximo episódio. Deus abençoe. Amém.